Fala galera, aqui é o Dragon aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continuando aqui a série sobre o projeto Space Counters, dessa vez eu vou explicar um pouco sobre o código de progresso do jogo e sobre como foi implementada a dificuldade do joguinho. Bora lá então? Como eu já mostrei para vocês aqui na minha pasta Game Progress, eu tenho o progresso do jogo. Então eu tenho coisas como Exit Game, eu tenho Game Over, ó, Restart, o meu Save Game Status, tá vendo? Novamente, aqui eu só estou utilizando essas strings aqui porque elas só são utilizadas aqui. Então não tem necessidade de mandá-las lá para tag controller. Mas eu deveria fazer. Tá? Eu aconselho vocês a fazerem um tag controller sempre. Constante controller, constante string, sei lá. Isso daqui é basicamente o meu save game do jogo. Aqui é onde que eu seto as vidas, o score e a dificuldade. Essa não é a melhor forma. Existem N formas de você fazer isso. A melhor forma provavelmente seria você jogar isso para um banco de dados, um SQL ou algo assim do tipo, ou gravar isso num arquivo. Dessa forma aqui eu estou gravando, se não me engano, diretamente no registro. Eu aproveitei essa própria feature da Unity. Eu gravo diretamente no registro do jogo lá. Mas não é a melhor forma. Pode dar algum bug, ele pode não acessar o registro pode ser travado por alguma configuração do usuário. O usuário pode simplesmente fazer esse tipo de coisa e você não acessa, tá? Então não vai salvar coisas do jogo, etc. Mas, né, vamos tirar um pouco da complexidade de cuidar. A vantagem é que é o seguinte: como eu estou colocando isso dentro da Save Game Status, uma classe que gerencia o que vai salvar para mim, se eu precisar mudar isso daqui amanhã ou depois, eu não mexo no resto do jogo. Eu simplesmente mexo em Save Game Status. A forma como vai ser salvo, eu mexo aqui, tá? Simples e fácil. Aqui é a forma como as waves são spawnadas. Isso aqui vale a pena vocês irem lá e lerem um pouco desse código, entender como que a coisa funciona direitinho. Eu basicamente abstraí esse código de lá de dentro do Game Controller. Na minha opinião, o Game Controller ele não tinha que ficar preocupado com a forma que as waves são spawnadas. Ele tinha só que chamar lá e alguma outra classe tinha que se preocupar com isso para ele. Então, por isso que eu resolvi extrair. E aqui o começo do jogo também. Tão simples quanto isso. Aqui é toda a rotina do começo do jogo. É, o que que acontece, seta os textos, por aí vai. Existem vantagens e desvantagens nesse tipo de método. Eu poderia simplesmente pegar todo esse Game Progress e tacar dentro do Game Controller. A vantagem de você fazer isso é que você consegue modificar todas essas coisas individualmente sem afetar grande parte do Game Controller. Né? Você vai afetar somente as coisas que o Game Controller usa de verdade. Né? Por exemplo, o Game Controller precisa acessar um método no Exit Game, por exemplo. Precisa acessar o método Exit. Se você mudar o nome do método Exit, que está dentro aqui de Exit Game, o Game Controller não vai encontrar e vai dar pau. Mas isso aconteceria com qualquer outra forma. Isso não tem muito como desagregar. Não se preocupe em desagregar tudo se você está fazendo um projeto só seu. Tá? Tente deixar ele de uma forma mais simples e entendível. Mas a desvantagem é justamente essa. Olha a quantidade de arquivos que eu tive que criar, todos com códigos aqui dentro com suas responsabilidades. Se a outra pessoa que vai mexer no código, por exemplo, ela vai passar um pouco mais de tempo, como esse código não tem documentação, e eu não preciso fazer documentação para ele por ser experimental, ela vai passar um pouco mais de tempo para entender o que está acontecendo aqui dentro. Vai soltar alguns what the fuck, tipo, mas esse cara resolveu essa coisa dessa forma, podia ter resolvido de outra, etc e tal. Mas como é só eu que estou mexendo no código, então não tem problema nenhum. E tem soluções bem melhores para implementar esse tipo de coisa aqui também, tá? Esses caras aqui dessa pasta são os caras que implementam a dificuldade do jogo em si. Lá na pasta do challenge, ele só implementa a dificuldade do desafio, tá? Aqui implementa a dificuldade do jogo inteiro. Tá? De certo, eu deveria jogar a dificuldade, a implementação de dificuldade do desafio aqui também. Esse é o certo. Por que eu não fiz isso? Porque aquele código lá ele foi criado logo no início do projeto, e então ia agregar uma certa responsabilidade naquele código para estar atrelado nessa classe que eu não queria. Para mim não era interessante, tá? Então simplesmente por isso eu não fiz. Mas o certo é, a dificuldade devia ser jogada para cá. Eu deveria ter abstraído a questão de dificuldade do código do Challenge Controller e jogado para cá a partir da hora que eu criei essa classe. Essa é a forma certa de trabalhar. Tá?
Então, beleza, eu tenho coisas aqui como dificuldade dos inimigos. Eu tenho um Difficult Generator, que eu já vou explicar para vocês o que funciona, e um Difficult Next Phase. Tá vendo? Ó. O Difficult Next Phase, todos eles têm comportamentos bem parecidos, inclusive eu poderia criar métodos melhores de fazer isso, tá? Mas tudo que esse daqui foi feito no último dia, um dia anterior antes de entregar e eu fiz da forma mais fácil para mim possível. Isso aqui é um MVP, tá? Poderia ter desagregado isso aqui, por exemplo, porque se tiver mais de 3 fases no jogo, é, eu teria que criar mais um case 4, um case 5, por aí vai. Mas eu não estou muito preocupado com isso, porque eu sei que o jogo vai ter só esse tipo de dificuldade, vai ter só 3 dificuldades. Então, se eu quisesse criar, por exemplo, no jogo tem normal, difícil e insano. Se eu quisesse criar um Masterfucker insano, por exemplo, aí eu teria que criar aqui o Next Phase, multiplicar por alguma coisa. O fator de multiplicação é bem simples. Ele pega a variável pública que está lá e multiplica por isso daqui. E aí retorna para o Game Controller. E a partir disso daqui o Game Controller já sabe o que ele tem que fazer lá. Bem simples. Ó. Dá um retorno para a next fase. É isso aqui. Tá? Eu recebo a próxima fase. Gero a dificuldade aqui dentro, né, nesse super gerador de dificuldade, super código complexo, e aí retorno essa dificuldade gerada para o que quer que esteja utilizando ele, no caso o Enemy Controller, o Game Controller, Player Controller, por aí vai. Assim, lembrando que esses Difficult Enemies e o outro Difficult que eu acabei de mostrar, eles herdam desse Difficult Generator aqui. O que o Difficult Generator faz de fato? Eu crio dentro dele um Game Status, um objeto tipo Save Game Status. Para quê? Para que eu possa pegar o status do game, o status atual do game. Eu até deixei isso daqui para entender como é que funciona, porque eu estou passando tudo via number, eu não estou passando via string. Isso é uma particularidade minha. Eu gosto de trabalhar mais com esse tipo de parâmetro por number. Eu não gosto de trabalhar, por exemplo, com strings como normal, hard e insane. Para mim, isso agrega uma dificuldade de entendimento no sentido de que se amanhã ou depois alguém for lá e mudar esse normal para qualquer outro nome, por exemplo, vai me quebrar o código inteiro. Eu vou precisar saber onde é que está esse normal em todo o código, ou eu vou ter que criar mais um tag controller para esse normal, por exemplo, para esse hard. Então, se eu coloco lá 1, 2 e 3, com esse tipo de lembretezinho aqui, eu sei que o 1 vai referenciar o normal, o 2 hard, o 3 insane. Então é isso que vocês veem aqui nessas coisas, como exemplo, case 1, case 2, case 3. Se eu estou recebendo 1, eu sei que é normal. Se eu estou recebendo 2, eu sei que é dificuldade, que é difícil, e o 3 é o insano, né? Basicamente isso, tá? Então é basicamente isso que ele faz, ó. Ele seta a dificuldade do level, tá? Ele pega lá do player prefs, ele seta no player prefs, aqui ele pega do player prefs a dificuldade e aqui ele seta a dificuldade. Tão simples quanto isso. Essas classes que estendem do Difficulty Enemies fazem toda a geração, né, de dificuldade. Então aqui, ó, Generate Difficult Speed, isso aqui é usado lá no Enemy Controller. Recebe o Speed, e aí cria tudo que tem que criar aqui dentro, retorna o Speed. Basicamente isso. Se amanhã depois eu quisesse criar um Generator, sei lá, um Increase Lives Difficult, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu quisesse agregar uma forma que o jogador ganha vida, por exemplo, cai um objetinho lá e ele pega vida. Bom, aí eu quero que essa vida ela venha menos por fase ou venha menos no tipo de dificuldade em que o player selecionou. É simples, eu crio mais um cara desse daqui e, e adiciono a lógica dentro e da mesma forma que está aqui, retorno ele e pronto. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero realmente que essa série esteja ajudando vocês de alguma maneira. Lembrando a vocês que esse é um projeto de código aberto e gratuito. Vocês podem baixar no GitHub e o link está aí na descrição, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha e se inscreve no canal. Já sabe como é que funciona, né? Bom, bora ajudar o tio. Tudo de melhor e até a próxima. Falou!
Falou. Falou. Falou.